penúltimo vídeo até então para falar das 10 personalidades mais perigosas, né? E hoje eu quero falar de um aspecto bastante delicado, mas muito frequente hoje em dia, principalmente porque a gente vive numa sociedade que se estruturou numa desconexão com a vida, com o que é o essencial, e criamos necessidades que não são necessariamente necessárias, né? Por isso que a gente precisa falar necessidade essencial para frisar algo que já devia ser natural da gente, mas são partes que abandonaram a própria vontade. Ou seja, vamos falar de personalidades, de aspectos que a gente carrega que se desconectaram da vida e que muitas vezes potencializam e são potencializados pelo peso de alguns acontecimentos, né? Muito relacionado a uma descrença com a realidade e com a relação com a vida. Mas antes de tudo isso, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui no canal. Meu nome é Matheus Pessoa, terapeuta holístico e vibracional, e estou fazendo, esse é o nono de 10 vídeos sobre as personalidades, os padrões que eu vejo com muita frequência nos meus atendimentos de captação psíquica e apometria, seja em consultório ou no projeto Franciscanos, que atende com essas ferramentas com uma abordagem terapêutica no à distância, né, na distância, esse é o termo que estava me fugindo, à distância, ou seja, sem necessariamente uma chamada de vídeo, né, que inclusive se você quiser mais informações, tem o link aqui na descrição desse vídeo, e peço também para você deixar o seu like, se esse conteúdo for interessante para você. Hoje a gente vai falar de um tema bastante profundo e muitas vezes delicado, né, que é essa perda de conexão com a vida, né, mas que se torna necessário visto a frequência com que ele vem se repetindo nos dias de hoje. Então, aqui não tem muito mistério, né, se você está chegando agora, eu gosto de trazer em exemplos baseado em casos que eu já atendi. Então, tudo que eu estou trazendo aqui é a partir de coisas que eu já vivenciei ou já vi serem captadas, tá? Então, vamos pegar alguém que já vem passando por várias perdas na vida, né? Passou por a perda de um familiar importante, isso já desmoronou, já interferiu na pessoa, fez com que ela não conseguisse sustentar o emprego, aí ela não consegue sustentar o relacionamento. Ela ainda tem uma rede de apoio ali, mas que está cada vez mais difícil, e ela vai criando uma relação de distância com a vida, vai tendo dificuldade de enxergar nutrição, de se nutrir, de se relacionar com as coisas. E aqui eu não estou falando necessariamente de depressão, né? Mas existem casos de pessoas depressivas, e eu deixo bem claro aqui que o trabalho que a captação oferece, né, que os tratamentos oferecem, eles são complementares, porque um caso de depressão é uma doença que, inclusive, precisa de uma abordagem multifacetada, né? Quanto mais áreas a gente conseguir cobrir, seja com terapia ocupacional, com psiquiatra, ou seja, a questão medicamentosa é importante sim, né? Porque interfere diretamente no funcionamento biológico da pessoa, né? Então, aqui o que eu vou trazer é uma perspectiva complementar para ajudar pessoas nesse processo. E também, claro, pessoas que têm uma abertura, né, para isso, ou a mãe da pessoa, um parente da pessoa pede atendimento, né? A gente também consegue realizar, através da captação e do desdobramento consciente, atendimentos de ponte, né? Onde, através da mãe, eu atendo o filho, eu atendo a filha. Também existe essa possibilidade que é bastante interessante. Mas chegou essa pessoa minimamente ainda com um pouco de força e quer ajuda. E ela precisa de ajuda, ela fala que já está fazendo acompanhamento com outro profissional também de uma terapia mais convencional, mas que tem essa vontade de olhar para ela de uma forma mais ampla, de uma forma mais holística, espiritual. E a gente acolhe ela e aí, vem uma memória de uma pessoa que, né, vivia numa casa muito alegre, muito feliz, ou seja, uma mãe de família,
que tinha seus filhos, teve um casamento mais ou menos bom, o marido não era bom nem ruim, eles tinham as brigas dele, mas ela gostava da vida que ela construiu. Vocês acham que às vezes vidas passadas, né, o trabalho com vidas passadas é sempre uma história mirabolante, é o rei tal, rainha tal, memória que matou outro, que fez isso, que fez aquilo, e às vezes as mais perigosas são aquelas mais pacatas. Mas aqui também vai ter um salzinho na história, né. Mas por que que eu digo isso? Muitas vezes a gente considera, né, grandes coisas, mas a simples perca de uma sensação de paz que a gente tinha a partir da nossa rotina, já podem trazer inúmeras coisas, inúmeras rupturas no nosso inconsciente, né. Então, vamos pegar esse exemplo. Ela estava ali bem e por um descuido, um acidente, a casa pega fogo. E ela vê toda aquela questão e muita das coisas dela, ela se perde basicamente toda a estrutura de casa e perde a família também. Ela estava acordada até tarde, conseguiu ver. Ela tentou salvar outras pessoas, mas não conseguiu. Salvou ali 2, 3, 2, 3 filhos, mas uma parte da família dela se perdeu. É um evento com forte ganho emocional, né, e é uma memória, um registro que fica no inconsciente da pessoa, que ela carrega, né, não é que fica, ela já carrega isso, porque é parte do ser, é uma desarmonia, uma tristeza que vai precisar ser ressignificada, né, e ela pode ser ressignificada conforme a pessoa, a ponta encarnada que carrega essa memória, vive a vida de uma forma a se nutrir. Mas a vida em si ela é volátil, ela traz seus altos e baixos, ela traz seus estímulos, e essa pessoa sofreu vários desses estímulos que tem muita semelhança com essa vibração, né, dessa pessoa que caiu numa tristeza profunda, né, que uma sensação muito grande de perda, de abandono perante a vida, né. Isso gera uma aproximação vibracional, ou seja, a vibração de tristeza com a vibração de tristeza, e isso começa a meio que retroalimentar, né. Ela vivencia tristezas que potencializa essa memória, que potencializa ela e não consegue enxergar. Então, quando a gente acessa um fragmento desse, faz os procedimentos para ajudá-lo a se reestruturar e seguir para um lugar de afastamento, o que a gente está fazendo aqui é uma liberação psíquica para que essa pessoa, com toda a outra rede de auxílio que ela precisa, que é interessante que ela construa, né? Mas dependendo da coisa de cada um, com psicólogo, psiquiatra, familiares, toda essa rede também interfere. Mas com isso daqui a gente consegue propor para ela um ambiente mental um pouco mais leve, para que ela possa encarar as coisas de uma forma diferente. E aqui é importante frisar, todos esses vídeos, tudo que eu estou falando aqui, é parte do trabalho. 90% da melhora, da consolidação, vem a partir do que você vai realizando conforme os atendimentos vão acontecendo. Por quê? Não adianta nada eu reconhecer um padrão, por exemplo, desses de abandono da vida e, vamos pegar outro exemplo, esse não é tão bom assim, vamos supor um exemplo de raiva, que inclusive é parte do tema do último vídeo, né, dessa sequência de 10. Vamos pegar, eu afasto uma personalidade que é briguenta, que é raivosa, que potencializa você entrar em conflitos. E você não para de entrar em conflitos, porque tem outras partes que gostam. Automaticamente, mesmo que essa parte ela seja reestruturada com as fraternidades, que ela passe por tratamento, você que está ligado com ela e você tem um corpo físico, você vai reforçar esse padrão. Então, se não existe a mudança na vida prática, e essa mudança é gradual, não é de um dia para o outro, é gradual, mas precisa de um mínimo de atenção da pessoa, as coisas, elas não necessariamente vão se consolidar, mas a gente ajuda, a gente acolhe e aqui, principalmente, a gente busca fortalecer, trazer força para que ela em si consiga trazer essa força dela de volta para a vida dela. Por hoje é isso, um abraço e boas vibrações.